Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Estimado ouvinte, boa noite. Eu quero aqui aproveitar já a oportunidade, mandar um grande abraço para minha querida esposa Jamile, estender também saudações a todos os membros e congregados da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, e temos o privilégio de pastorear. Um abraço também para o irmão Paulo, ele mandou uma mensagem aqui, ele até solicitou um hino, mas expliquei para ele que dado o tempo não é possível, mas eu quero aqui registrar um abraço caloroso para o senhor, tá bom, irmão Paulo? Um grande abraço. Que bom voltarmos ao nosso programa A Bíblia em Foco. Hoje, segunda-feira, eu espero que você tenha tido um bom final de semana. Eu quero compartilhar com você nesta noite o Salmo de número 13, que trata do lamento de um desesperado. Sim, o lamento de um desesperado. Esse é um salmo de lamento individual, escrito por Davi. Eu convido você a se apropriar da Bíblia agora, tomá-la em mãos e abri-la no Salmo de número 13. Estamos aí no coração do Antigo Testamento, o livro dos louvores, o livro dos Salmos. Salmo 13, você pode aí acompanhar a leitura. Salmo de Davi para o cantor mor. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Palavra de Deus. Ouvinte da palavra de Deus, embora Davi fosse um homem que se alegrasse e louvasse ao Senhor, era também um homem experimentado no sofrimento. A sua vida foi marcada por grandes desafios e provações. Ele enfrentou perigos ao cuidar das ovelhas do seu pai, enfrentou inúmeros perigos nas guerras. Ele foi intensamente perseguido pelo rei Saul, foi traído pelo seu conselheiro Aitofel, foi perseguido de forma implacável pelo seu filho Absalão, rejeitado em dado momento pela maior parte do seu povo. Verdadeiramente, Davi experimentou ao longo da sua trajetória muitas adversidades. Em relação ao salmo que lemos, nós não sabemos ao certo o contexto em que Davi viveu ao escrever o salmo de número 13. Uma possibilidade pode ter sido enquanto o rei Saul perseguia. Haja vista Davi não fazer nenhuma imprecação contra o inimigo, que é muito comum nos salmos de lamento. No salmo de lamento, por vezes, o salmista ele pede a Deus para manifestar, para vindicar a sua justiça contra os seus inimigos. Mas no salmo de número 13 nós não vemos isso. Então, é uma possibilidade que esse salmo ele tenha como contexto histórico a perseguição que Davi sofreu por parte de Saul. Porque apesar de ser perseguido pelo rei Saul, Davi ele tinha uma deferência muito grande para com o rei, a ponto dele dizer em certa feita, quando teve a oportunidade de fazer o mal para o rei Saul, que ele não poderia tocar no ungido do Senhor. Mas apesar do contexto não ser tão preciso, tão claro, podemos depreender pelo texto que nós lemos, o Salmo 13, que Davi ele estava debilitado fisicamente, conforme lemos no verso 3, parte C, e ele enfrentava provocações de inimigos, verso 2c e verso de número 4. E Davi,
abriu esse salmo de número 13 expressando o lamento, com uma explosão de 4 até quando. Ele disse a Deus por quatro vezes: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Os versos 1 e 2. O que indica a sua extrema aflição e sofrimento. É como se para ele o sofrimento durava muito tempo ou duraria para sempre. Como se o seu sofrimento não tivesse fim. Você que me ouve agora pode estar desesperado, em grande desespero. Mas uma pergunta essencial que precisa ser respondida é: como lidar com o desespero? Na tentativa de aliviar o desespero, muitos têm feito coisas inconsequentes. Porém, nesse salmo vemos como Davi lidou e como devemos também lidar com o desespero. Aí você se pergunta aí, como Davi ele se portou, como ele reagiu ao desespero? Em primeiro lugar, Davi se apresentou a Deus, ele apresentou a Deus os seus questionamentos. É isso que lemos aí nos versos 1 e 2. Ele disse: até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Note que Davi apresentou a Deus os seus questionamentos e sentimentos. E os questionamentos de Davi tinham 3 dimensões. Isso aqui é muito importante que você preste atenção. Um recorrente triângulo em alguns dos seus salmos. Ele vai mostrar aqui que os seus questionamentos giravam em torno de 3 áreas da sua vida, 3 dimensões. Primeiro, a dimensão espiritual, está aí no verso 1. Olha o que ele disse: até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? A primeira questão de Davi foi em relação a Deus. E era essa a dimensão mais desconcertante e desesperadora para ele. Ele pergunta até quando Deus iria se esquecer dele. Para Davi, é como se Deus estivesse abandonado ele. Quando ele diz na segunda linha aí do verso 1, até quando esconderás de mim o teu rosto? É porque esconder o rosto no contexto bíblico é sinônimo de rejeição, de desfavor. Em Números capítulo 6, versículos 24 ao 26, temos a chamada bênção sacerdotal, araônica, que, se compreendida, nos ajuda a entender a pergunta de Davi. O texto diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus resplandecer o rosto, ou levantar o rosto para alguém, indicava favor. Ou seja, Deus estava sendo favorável. Então, se o Senhor resplandecer o seu rosto, ou levantar o seu rosto, indica o favor de Deus, o favor divino. Esconder o rosto representa o seu abandono, distanciamento. Mas a questão aqui é o seguinte: não era que Deus tivesse de fato abandonado ou se afastado de Davi, mas sim que Davi estava sentindo como se tivesse sido abandonado. Ele desabafa para Deus os seus sentimentos. Ele expõe para Deus os seus questionamentos. E essa é a primeira postura que aprendemos em face do desespero. O ponto aqui não é reclamar de Deus ou murmurar contra Ele. Não. O ponto aqui é derramar sua alma perante o Senhor. É falar para Ele sobre o que te angustia, o que te abate, o que você está sentindo, a sua dor. É você compartilhar com Deus aquilo que tem afligido a sua alma. Servo de Deus que me ouve agora, Deus não abandona aqueles que estão aliançados com Ele. Mas no desespero, não deixe de apresentar a Deus os seus questionamentos. Observe bem. Você, irmão, pode desabafar com sua esposa. Você, irmã, pode desabafar com seu esposo, com seus filhos,
com seus irmãos em Cristo e amigos. Pode até procurar ajuda de um profissional na área da saúde, se for necessário. Mas antes, e sobretudo, apresente a Deus a sua dor. Ele é o socorro bem presente na angústia. E para você que não é cristão, se volte para Deus completamente nessa noite. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, a fim de salvar todo aquele que nele crê. E diferente de Davi, que só sentia o abandono de Deus, você sabia que os descrentes estão de fato distantes de Deus? Perceba, Davi sentiu o abandono, o distanciamento, mas Deus estava com Davi. Mas a realidade, que não pode ser aqui sonegada para você, ouvinte, é que aqueles que não creram ainda no Senhor Jesus, que aqueles que ainda não estão aliançados com o Senhor Jesus, a realidade, sabe qual é? Não é simplesmente um sentimento de distanciamento de Deus. É uma realidade. Eu tenho que falar isso com você. Eu tenho um compromisso, como o pastor Arlan mencionou aqui, nós temos um compromisso com sua vida. Nós não estamos aqui para encobrir a verdade para você. Não. A gente tem um compromisso com Deus, com a sua palavra e com a sua vida. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E o texto vai dizer que Deus encobre o seu rosto de vós. Perceba, o pecado separa o homem de Deus. É uma realidade incontestável. E o homem só pode ser reconciliado com Deus, o Pai, através do Senhor Jesus. É por isso que Jesus morreu na cruz, para que o homem pecador que está distante de Deus por causa das transgressões, fossem reconciliados com Ele. Então guarde isso. Tem pessoas que às vezes não é cristã e pensam que está tudo bem, mas não. Sabe o que está escrito em Provérbios 15:29? Me ouça com muita atenção. Se quiser, pode anotar para depois conferir na Bíblia. Provérbios 15:29 diz: longe está o Senhor dos ímpios. Você escutou? Mas você pode se perguntar, pastor Arley, o que significa ser um ímpio? Ser um ímpio é uma pessoa que ela não está aliançada com Deus. Ela não tem comunhão com Deus, ela não leva Deus a sério. Ela faz o que quer, vive da maneira que quer. Era uma pessoa irreverente. Então Davi, ele sentia que Deus estava distante, mas Deus não estava. Mas para aqueles que são descrentes, isso deve ser dito. Só através de Jesus Cristo. Por isso, se reconcilie com Deus, o Pai, por meio de Cristo. E encontre alívio e perdão para a sua vida. Então perceba, o primeiro questionamento de Davi foi na dimensão espiritual, na relação dele com Deus. Mas tem uma segunda dimensão, a dimensão pessoal. Verso 2, me acompanhe. Ele disse: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Na Almeida Revista Atualizada nós lemos assim: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? O salmista aqui, ele começa a apresentar a Deus os seus questionamentos na dimensão pessoal. Ele não aguentava mais olhar para si mesmo, consultar o seu coração, porque o que ele encontrava no seu coração não era esperança. O que ele encontrava no seu coração não era alegria. Ele diz: com tristeza no meu coração cada dia. Cada dia que passava, quando Davi ele passava a monologar, ou seja, dizer de si para si mesmo, quando ele consultava o seu próprio coração, sabe o que ele encontrava, ouvinte? Ele não encontrava motivo de alegria. Ele não encontrava contentamento. Sabe o que ele encontrava? Todo dia, tristeza no coração. Então ele estava com a alma angustiada, e quando ele está nessa dimensão da sua pessoalidade, ele se volta para Deus, clamando a Deus, buscando a Deus, dizendo: Senhor, é como se ele dissesse: não aguento mais. Eu busco em mim mesmo, e o que eu encontro é lástima, é dor, é angústia, é aflição. Isso aqui é importante a gente destacar, porque essa questão de monologar, de dizer de si para si, era uma prática muito comum entre os salmistas. Por exemplo,
Se a gente ler o Salmo 103, versos 1 e 2, o salmista fala com ele mesmo, induzindo a sua alma. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Perceba, o salmista ele começa a falar de si para si mesmo, como que conduzindo a alma, olha, bendiz minha alma, não se esqueça do que Deus tem feito. Então, era uma prática muito comum. Se a gente dá uma olhada também no Salmo 42, 5, é muito interessante que o salmista também estava em um quadro depressivo, a condição deplorável. Ele fala o seguinte, para ele mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então o salmista ele tinha essa prática de monologar. Só que aqui no Salmo 13, Davi faz isso. E sabe o que ele encontra? Tristeza. Possa ser que você tenha essa prática de fazer reflexão, introspectiva, autoexame. E quando você olha para dentro de você, é só dor, é só sofrimento. E Davi, ele está apresentando a Deus os seus questionamentos na dimensão espiritual e também na dimensão pessoal. Mas não para por aí. Ele apresenta questionamentos em relação à dimensão circunstancial ou de oposição. No verso 2, na parte B, ele diz o seguinte: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Perceba, a dimensão de oposição. O inimigo mencionado no verso 2, parte B, representa um grupo de adversários descritos no verso 4. Davi está perguntando: Senhor, até quando o inimigo se erguerá contra mim? Até quando ele triunfará ou terá vantagem sobre a minha vida? Senhor, até quando eles me vencerão? Davi não aguentava mais a opressão, caro ouvinte. Ele apresenta tudo diante de Deus. Ele está sofrendo, ele está angustiado, ele está como se estivesse encurralado. Mas a postura de Davi foi: diante do desespero, diante da extrema dificuldade, ele apresentou tudo a Deus. Ele apresentou a Deus os seus questionamentos. Essa é a primeira postura que nós devemos ter. Em face do desespero, nós não devemos nos precipitar. O que nós devemos fazer é apresentar a Deus os nossos questionamentos. Mas em segundo lugar, diante do desespero, Davi suplicou a Deus por intervenção. Sim, primeiro ele apresentou os questionamentos. Segundo, Davi suplicou a Deus por sua intervenção. É isso que nós lemos aí nos versos 3 e 4. Ele suplicou: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Davi orou de forma específica, lembrando que o Novo Testamento descreve como sendo súplicas. Ele fez uma oração detalhada, específica, de acordo com seus dilemas. Ele pede a intervenção de Deus nas 3 áreas que lhe angustiavam. Isso é curioso, isso é importante. Davi ele está angustiado, mas quando ele vai orar, ele não é genérico. Ele não faz aquela oração generalizada. Não, ele é específico. Aquilo que provocava angústia no seu coração se tornou motivo de oração. Ele suplica para que Deus venha intervir nas 3 dimensões que ele havia apresentado a Deus os seus questionamentos. Em relação a Deus, a dimensão espiritual, olha o verso 3, parte A. Ele pediu a Deus: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Que interessante, não é verdade? Ele estava com uma dificuldade na esfera espiritual, na sua relação com Deus, e quando ele passa a suplicar por intervenção divina, ele pede baseado justamente nas questões que traziam angústia para o seu coração. Ele diz: Senhor, atenta em mim, ouve-me. Você se lembra que nos versos 1 e 2 ele expressou para Deus que é como se Deus estivesse distante dele? Como se Deus tivesse voltado não a favor dele, mas ao contrário? Aqui ele clama: Senhor, eu estou sentindo que o Senhor se distanciou de mim.
Eu estou sentindo que o Senhor me esqueceu. Mas, Senhor, atenta em mim. Olha para mim, seja favorável a mim. Então aqui ele está clamando, sabe pelo quê? Para que Deus venha ser favorável a ele. Senhor, estenda a sua misericórdia a mim. Ouve-me, Senhor. Meu Deus, o Senhor é o meu Deus. Eu pertenço a Ti. Eu estou pactuado com o Senhor. Eu estou aliançado com o Senhor. Eu preciso que o Senhor seja favorável a mim. Mas ele também suplicou em relação a si mesmo. A questão pessoal. Verso 3, na parte B, ele pediu ao Senhor: alumie os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Davi, que tinha tristeza no coração em todo dia, você se lembra? Estava também debilitado fisicamente. Ou seja, a sua dificuldade, além de interior, era exterior. Além da tristeza, havia também a debilidade física. E qual é a súplica dele? Ele disse: alumia ou ilumina os meus olhos. Olha só que importante. Essa linguagem de iluminar os olhos é muito comum no livro dos Salmos, para se referir ao estado de saúde. Quando ele fala assim, ilumina meus olhos, ele está pedindo para que Deus ia revigorá-lo fisicamente. Como acontece ainda hoje, é curioso isso, os médicos geralmente eles conseguem constatar alguns problemas de saúde, avaliar os olhos do paciente. Ou seja, a condição dos olhos indica se a saúde está boa ou não. Então Davi, ele está falando para Deus iluminar os olhos, pedindo a Deus para revigorar a sua saúde. Se nós lermos o Salmo 38, verso 10, nós vamos encontrar uma descrição profunda. Ele diz o seguinte, o salmista: meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Ou seja, ele estava retratando a sua debilidade, como se as suas forças estivessem se esvaindo, indo embora. Então, quando ele pede, Senhor, ilumina os meus olhos, ele está pedindo, Senhor, me revigore, me dê saúde, me dê força para não perecer, para mim não sucumbir. Senhor, me cure. Então, Davi, ele está sofrendo dificuldades internas e externas. Ele pede para que o Senhor intervenha e restabeleça a sua saúde. Em relação aos inimigos ou circunstancial, o verso 4 ele diz o seguinte: para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. A palavra vacilar, que é digno de nota, significa cair, padecer, sofrer, perecer. Então Davi está dizendo o seguinte: Senhor, me livra da morte, restaura minha saúde, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. Davi aqui ele está pintando um quadro dos seus adversários como pessoas que estavam na espreita, esperando ele perecer. Ele estava esperando Davi piorar, entrar num quadro pior, para poder zombar dele, dizer o seguinte: Deus não é com você, Deus não é favorável a você, Davi. E Davi está dizendo: Senhor, não permita isso não. Não permita que os inimigos venham me humilhar, me envergonhar, dizendo que o que eu estou passando é por razão de algum pecado ou coisa do gênero. Senhor, me livre. Eles estão esperando só eu vacilar, eles estão esperando eu perecer, para me acusar, para me envergonhar. Davi, então, ele estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: Senhor, me livre, intervenha, para que os inimigos não venham me humilhar. Me livre da vergonha, das acusações dos meus inimigos. Os inimigos acusavam Davi dizendo que a doença dele era decorrente de algum pecado e que Deus estava distante dele. Era isso que Davi sentia, mas não era a realidade. Era como se ele estivesse esperando Davi morrer para se alegrar da sua derrota e vergonha. Mas diante do desespero, Davi suplicou a intervenção de Deus. Davi buscou socorro em Deus. E é isso que o cristão deve fazer. É isso que um servo de Deus deve fazer. Na hora do desespero, perseguição, angústia, ele deve apresentar a Deus seus questionamentos, mas ele deve também suplicar a Deus pela sua intervenção. É clamar, é suplicar, pedir socorro ao Senhor. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É isso que nós lemos ainda no Salmo 50, verso 15, quando o Senhor diz:
Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Clame ao Senhor no desespero. Clame. Busque o Senhor. Você precisa clamar. A verdadeira oração, ela leva todos os aspectos do problema ao Senhor. Você percebeu isso? Seja na dimensão espiritual, na dimensão pessoal, na dimensão da oposição, tudo deve ser apresentado diante de Deus. Tiago 5,13 está escrito: está alguém entre vós aflito? Ore. Esse é o caminho, caro ouvinte. Esse é o caminho, meu irmão, minha irmã. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. Mas você pode pensar o seguinte, ou até perguntar: como eu vou orar, pastor, se eu não tenho forças? Se eu não tenho ânimo? Aqui eu cito a frase de Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: se estamos tão fracos que só temos forças para respirar, que cada respiração seja uma oração. Davi, ele lidou com o desespero, apresentando a Deus os seus questionamentos e suplicando a Deus por sua intervenção. Mas em terceiro lugar, Davi, ele declarou a Deus a sua confiança e compromisso. É isso que vemos aí nos versos 5 e 6, me acompanhe. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Apesar da brevidade desse salmo, ele apresenta de uma forma bela a grande verdade de que o sofrimento, embora presente há muito tempo, não significa que Deus, ele não está conosco. Deus, ele sustenta o seu povo. Deus, ele sustenta aquele que clama a ele com fé, com confiança. E é interessante que os inimigos, eles estavam esperando para poder zombar de Davi. Mas o texto que nós estamos considerando, os versos 5 e 6, Davi expressou a Deus a sua confiança, o seu compromisso. Os inimigos poderiam zombar de Davi e atribuir o padecimento como reprovação divina, como se Deus realmente tivesse esquecido e se escondido de Davi. Porém, Davi não. Ele declara, ele expressa a Deus a sua confiança e o seu compromisso. Eu não sei se você percebeu, mas o Salmo ganha uma nova direção e tom nos versos 5 e 6. A confiança de Davi estava como que obscurecida pelo desespero, pelo desalento. Porém, aqui nos versos 5 e 6, é como se um véu tivesse sido tirado dos seus olhos. E ele passasse a enxergar claramente. Como se ele estivesse preso nos sentimentos, mas fosse agora livre para se expressar. Então ele passa da desolação para o deleite, da dúvida para a confiança, da tristeza para a alegria, do desabafo para o louvor. E como foi a sua confiança? Ele diz aí, a confiança dele estava fundamentada na benignidade de Deus. Olha o verso de número 5. Mas eu confio na tua benignidade. Essa expressão benignidade significa amor leal, o amor pactual de Deus. Davi está dizendo o seguinte: apesar da angústia, eu confio no Senhor. E essa confiança está baseada no seu amor leal. Ele diz mais ainda, no verso 5, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. A confiança dele estava fundamentada na salvação de Deus. É muito interessante isso, que ele diz o seguinte, que o meu coração se alegrará. Se você percebeu, no verso de número 2, quando ele estava fazendo a introspectiva, consultando o seu coração, o que ele encontrava? O que ele encontrava no coração? Tristeza. Mas o que ele está declarando para Deus agora? O meu coração se alegrará. No primeiro momento, os inimigos de Davi estavam alegres, esperando a derrota dele. Mas Davi está dizendo para Deus, a confiança dele estava fundamentada na salvação de Deus. Ele diz, o meu coração se alegrará. Ou seja, ele cria que Deus iria intervir na sua vida. E ele declara a Deus a sua confiança. Ele cria que Deus o salvaria, o livraria dos seus inimigos. Mas no verso 6,
Davi ele vai agora fazer um compromisso fundamentado na bondade de Deus. Veja, verso 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que maravilha. Apesar de tanta angústia, Davi ele muda aqui. Ele começa lamentando, ele começa desabafando, mas ele finaliza louvando, se comprometendo em louvar, em cantar ao Senhor dos Exércitos. Isso é maravilhoso. Isso é exaltação sobre o sofrimento que só Deus pode proporcionar. Em face de tamanha tribulação e angústia, Davi ele confia em Deus. Davi ele entrega a sua vida completamente ao seu Senhor. Davi, ele se compromete como que um pacto que ele faz com Deus, como que um juramento dizendo, Senhor, eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Você percebe que é outro Davi aqui. Não parece aquele Davi que está dizendo, Senhor, até quando, até quando, até quando, até quando? Ele agora está dizendo, eu vou cantar ao Senhor. Deus colocou Davi acima do desespero. Quando nós lemos a Bíblia, a mulher chamada Ana, sofrendo, sendo perseguida por Penina, ela estava na presença de Deus, ela deu-se a buscar o Senhor em oração. E sabe o que Deus fez? Deus colocou Ana acima do sofrimento. Até o momento ela continuava estéril. A Bíblia diz que quando ela foi orar, ela não comia, e segundo, ela chorava. Mas depois que ela se colocou na presença de Deus, ela se levantou, comeu, e a Bíblia diz que o seu semblante não era mais o mesmo. 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Sabe o que significa isso? É Deus colocar o crente acima do sofrimento. Davi, a condição dele continuava, mas o coração dele era outro. Ele continuava enfrentando problema, perseguição, mas quando ele deu-se a buscar o Senhor, ele buscou ao Senhor em oração, Deus lhe restaurou, Deus mudou o seu coração. Diante disso, amigo descrente, você pode estar desesperado, mas saiba que só em Deus, somente em Cristo há salvação, perdão e verdadeiro alívio. Então se entregue a Deus hoje de todo o seu ser. Você, irmão, irmã em Cristo, em face do desespero, apresente a Deus os seus questionamentos. Suplique a Deus por sua intervenção e declare a Deus a sua confiança e compromisso. Cante da bondade de Deus.